Olá, eu sou Roberto Malé e este é o projeto Encontre Sua Própria Voz. No vídeo de hoje, eu vou lhe dar um novo exercício de leitura. Eu falei um pouco, há uns vídeos atrás, sobre a leitura em geral, mas focalizando sobre a leitura na missa. E também nós falamos em um outro vídeo sobre contar histórias, o que está relacionado um pouco à leitura. Hoje nós vamos falar sobre leitura de poesia. Bom, em primeiro lugar, nós vamos fazer uma distinção entre várias maneiras de você ler uma poesia. Você pode se colocar em posições distintas, digamos assim. A primeira delas, que é a que a gente vai trabalhar hoje, é a leitura em que você procura dar ao ouvinte uma ideia do poema, sem procurar interpretá-lo, sem se colocar, digamos, na posição ou do poeta ou da personagem que fala na poesia, e também sem colocar, que seria uma terceira ainda opção, no ponto de vista de, vamos dizer, mais artístico, mais do ator, em que você enfatiza mais os aspectos formais da poesia. Nós vamos tratar disto com mais cuidado em 2 aulas do curso que nós estamos preparando e em breve lançaremos. Então hoje nós vamos ficar apenas com essa primeira opção, que é você tentar ler um poema para dá-lo a conhecer. Claro que isso não pode ser feito de uma forma absolutamente neutra, né? Mas também não deve ser feito de maneira emotiva, vamos dizer assim, e nem carregando muito os elementos formais da poesia. Eu escolhi aqui 2 pequenos poemas da Cecília Meirelles e sugiro também que você trabalhe com poemas de poetas brasileiros ou portugueses e não poemas traduzidos, tá bom? Então, você deve ler o poema respeitando as pontuações, ou seja, pequenas pausas nas vírgulas, uma pausa um pouco maior na mudança de verso, uma pausa um pouco maior depois de um ponto. Essas pausas podem ser maiores, menores. Você vai ver que lendo e retomando a leitura do mesmo poema, numa velocidade maior, numa velocidade menor, há muitas variações possíveis, sem ainda você tentar expressar, ou seja, carregar o poema expressivamente. Eu estou planejando um curso, não este que nós vamos fazer agora, mas para o ano que vem, sobre expressão vocal, seja na leitura de poesia, seja na fala teatral, usando textos teatrais e aprofundando a questão da expressão vocal. Porém, num primeiro momento, antes de ir para a expressão, é necessário que você trabalhe com um ponto, vamos dizer assim, mais de fundamento, onde, em vez de querer já expressar o que geralmente soa falso, soa forçado, você procura traduzir vocalmente o que você está lendo. Então, eu vou começar lendo um poema que chama Neste Longo Exercício de Alma. Ciência, amor, sabedoria, tudo jaz muito longe, sempre, imensamente fora do nosso alcance. Desmancha-se o átomo, domina-se a lágrima, vence-se o abismo, cai-se, porém, logo de bruços e de olhos fechados, e é-se um pequeno segredo sobre um grande segredo. Tristes ainda seremos por muito tempo, embora de uma nobre tristeza, nós, os que o sol e a lua
todos os dias encontram no espelho do silêncio refletidos, neste longo exercício de alma. Nós vamos colocar esses 2 poemas aqui no site, de maneira que você possa acompanhá-los e ver como é que eu dividi os tempos e de acordo com a divisão dos próprios versos da poetisa, inclusive com um tempo maior entre as estrofes. Vou ler um outro poema menor. E assim passamos a tarde, conversando coisas banais da superfície do mundo. E estamos cheios de mistérios que não comunicamos. E assim morreremos, de certo. E não dais por isso. Veja, em ambos os casos, não houve uma tentativa de carregar, de enfatizar o que o poeta diz, mas simplesmente de transmitir a estrutura sonora e métrica do poema com variações, porque esses tempos podem ser um pouco maiores, um pouco menores, e você deve fazer esse exercício, ler o mesmo poema, brincando com os tempos e vendo que efeito isto causa. Então, antes de pensar em expressão, pense mais na estrutura material do texto e em traduzi-la vocalmente. Então, era este o exercício por hoje. Esse exercício pode te acompanhar durante muitos anos e, aos poucos, ele vai te dando não só esta noção de tempos, ritmos, sons, mas também vai como que te familiarizando, né? Você vai incorporar estruturas sonoras e semânticas também, né? Feitas por aqueles que são os artistas da própria palavra. Você pode fazer isso também com textos em prosa, curtos, mas eu sugiro que, durante ainda um bom tempo, você faça esse exercício com poetas. Nós temos grandes poetas no Brasil, talvez das artes, onde a gente tem, aqui no Brasil, um maior número de grandes artistas, seja na poesia. Então é isto por hoje. Eu espero encontrar você no próximo vídeo. E se você ainda não é nosso assinante, não deixe de ir até o nosso site www.encontresuapropriavoz.com.br e inscreva-se lá que você receberá semanalmente as nossas atualizações. Até o próximo vídeo.